Olá pessoal, hoje é 23 de janeiro, uma terça-feira. Vamos continuar a leitura do livro Esaú e Jacó. Capítulo 26, A Luta dos Retratos. Quase que não é preciso dizer o destino dos retratos do rei e do convencional. Cada um dos pequenos pregou o seu à cabeceira da cama. Pouco durou esta situação, porque ambos faziam pirraças às pobres gravuras, que não tinham culpa de nada. Eram orelhas de burro, nomes feios, desenhos de animais, até que um dia Paulo rasgou a de Pedro e Pedro rasgou a de Paulo. Naturalmente, vingaram-se a murro. Naturalmente, vingaram-se a murro. A mãe ouviu o rumor e subiu apressada. Conteve os filhos, mas já os achou arranhados e recolheu-se triste. Nunca mais acabaria aquela maldição de rivalidade? Fez esta pergunta calada, atirada da cama, a cara metida no travesseiro, e desta vez ficou seco, mas a alma chorou. Natividade confiava na educação, mas a educação, por mais que ela a apurasse, apenas quebrava as arestas ao caráter dos pequenos. O essencial ficava. As paixões embrionárias trabalhavam por viver, as paixões embrionárias trabalhavam por viver, crescer, romper, tais quais ela sentia dos dois no próprio seio, durante a gestação. As paixões, as paixões embrionárias trabalhavam por viver, crescer, romper, tais quais ela sentira, o essencial ficava. As paixões embrionárias trabalhavam por viver, crescer, romper, tais quais ela sentira os dois no próprio seio, durante a gestação. E recordava que a crise de então, acabando por mal dizer da cabocla do castelo. Realmente, a cabocla devia ter calado. O mal calado não se muda, mas não se sabe. Agora, pode ser que isto de não calar confirme a opinião de que a cabocla era mandada por Deus para dizer a verdade aos homens. E afinal, o que é que ela disse à Natividade? Não fez mais que uma pergunta misteriosa. A predição é que ela foi luminosa e clara. E outra vez as palavras do castelo ressoaram aos ouvidos da mãe, e a imaginação fez o resto. Coisas futuras, elos grandes e sublimes. Algumas brigas em pequenos, que importa? Algumas brigas em pequenos, que importa? Natividade sorriu, ergueu-se, foi à porta, deu com o filho Pedro, que vinha explicar-se. Mamãe, Pablo é mau. Se mamãe ouvisse os horrores que ele solta pela boca fora, mamãe morria de medo. Custa-me muito não ir à cara dele, ainda não lhe tirei um olho. Ainda não lhe tirei o olho. Meu filho, não fales assim. É teu irmão. Pois que não se meta comigo, não me aborreça. Que blasfêmias é que ele dizia. Como eu rezava por alma de Luís XVI, ele, para machucar-me bem, rezava a Robespierre. Como eu rezava por alma de Luís XVI, ele, para machucar-me bem, rezava a Robespierre. Compôs uma ladainha chamado Santo, compôs uma ladainha chamando o santo ao outro e cantarolava baixinho para que papai nem mamãe ouvissem. Eu sempre lhe dei alguns cascudos. Aí está. Mas é que ele, mas é que ele, mas é que ele que me dava primeiro, porque eu punha as orelhas de burro em Robespierre. Então, eu havia de apanhar calado? Nem calado, nem falando. Então como? Apanhar sempre não é. Não, senhor, não quero pancadas. O melhor é que esqueçam tudo e se queiram bem. Vocês, você não vê como seus pais se querem? As brigas acabaram de todo. Não quero ouvir rusgas nem queixas. Afinal, o que tem de vocês com o sujeito mau que morreu há tantos anos? É o que eu digo, mas ele não se emenda. Há de se emendar-se. Há de emendar-se. Os estudos fazem esquecer criancices. Os estudos fazem esquecer criancices. Você também, quando for médico, tem muito que brigar com as moléstias e a morte. É melhor que andar dando pancada em seu irmão. Que lá é isso? Que lá é isso? Que é lá isso? Não quero arremessos. Pedro, não quero arremessos, Pedro. Sossegue, ouça-me. Mamãe é sempre contra mim.
Não sou contra nenhum, sou por ambos. Ambos são os meus filhos. E demais gêmeos. Anda cá, Pedro. Não penses que eu desaprovo as tuas opiniões políticas. Até gosto. São as minhas, são as nossas. Paulo há de tê-las também. Na idade dele, aceita-se quanta tolice há, mas o tempo corrige. Olha, Pedro, a minha esperança é que vocês sejam grande homem, grandes homens, mas com a condição de serem também grandes amigos. Estou pronto a ser grande homem, assentiu Pedro com ingenuidade, quase com resignação. E grande amigo também. Se ele for, serei. Grandes homens! Exclamou Natividade, dando-lhe dois abraços, um para ele, um para o irmão quando viesse. Mas Paulo veio logo e recebeu o abraço inteiro e de verdade. Vinha também queixar-se, e sempre resmungou alguma coisa, mas a mãe não quis ouvi-lo, e falou outra vez a linguagem das grandezas. Paulo consentiu também em ser grande. Você será médico, disse Natividade a Pedro, e você, advogado. Quero ver quem faz as melhores curas e quem ganha as piores demandas. Eu, disseram ambos a um tempo. Patetas. Cada um terá sua carreira especial, a sua ciência diferente. Já estão curados do nariz? Já, não há mais sangue. Agora o primeiro que ferir seu irmão será degradado. Foi um recurso hábil separá-los. Um ficava no Rio estudando medicina, outro ia para São Paulo estudar direito. O tempo faria o resto, não contando que cada um casava e iria com a mulher para o seu lado. Era a paz perpétua. Mais tarde viria a perpétua amizade. Capítulo 27. De uma reflexão intempestiva. Eis aqui, eis aqui entra uma reflexão da leitura. Mas se duas velhas gravuras os levam ao murro e sangue, contentar-se-ão eles com a sua esposa? Não quererão a mesma e única mulher? O que a senhora deseja, amiga minha, é chegar já ao capítulo do amor ou dos amores, que é o seu interesse particular nos livros. Daí a habilidade da pergunta, como se dissesse: olhe que o senhor ainda não nos mostrou a dama ou damas que têm de ser amadas ou pleiteadas por estes dois jovens inimigos. Já estou cansada de saber que os rapazes não se dão ou se dão mal. É a segunda ou terceira vez que assisto às bandícias da mãe ou aos seus ralhos amigos. Vamos depressa ao amor, às duas, se não é só uma pessoa. Vamos depressa ao amor, às duas, se não é só uma pessoa. Francamente, eu não gosto de gente que vem adivinhando e compondo o livro que está sendo escrito com método. A insistência da leitora em falar de uma só mulher chega a ser impertinente. Suponha que eles, suponha que eles deveras gostem de uma só pessoa. Não parecerá que eu conto o que a leitora me lembrou, quando a verdade é que eu apenas escrevo o que se sucedeu e pode ser confirmado por dezenas de testemunhas. Não parecerá que eu conto o que a leitura me lembrou, quando a verdade é que eu apenas escrevo o que se sucedeu e pode ser confirmado por dezenas de testemunhas? Não, minha senhora, não pus a pena na mão, à espreita do que me vissem sugerindo. Se quer compor livro, aqui tem a pena, aqui tem papel, aqui tem um admirador. Mas, se quer ler somente, deixe-se estar quieta. Vá de linha em linha, dou-lhe que boceje entre dois capítulos, mas espere o resto. Tenha confiança no relator destas aventuras. Capítulo 28. O resto é certo. Sim, houve uma pessoa, mais moça que eles, uns 1 a 2 anos, que os agrilhou, à força de costume ou de natureza, se não foi de ambas as coisas. Antes dessa, pode ser que houvesse outras e mais velhas que eles, mas de tais não rezam as notas que servem a este livro. Se brigaram por elas, não ficou memória disso, mas é possível, dado que tivessem tido as mesmas preferências. No caso contrário também, como sucedia aos cavalheiros que defendiam a sua dama. Conjecturas tudo. Era natural que, assim bonitos, iguais, elegantes, dados à vida e ao passeio, à conversação e à dança, finalmente herdeiros, era natural que mais de uma menina gostasse deles. As que vinham passar a cavalo, praia fora ou rua acima, ficavam namoradas daquela ordem perfeita de aspecto e de movimento.
Os próprios cavalos eram iguaizinhos, quase gêmeos, e batiam as patas com o mesmo ritmo, a mesma força e a mesma graça. Não creias que o gesto da cauda e das crinas fosse simultâneo nos dois animais. Não é verdade e pode fazer duvidar do resto, pois o resto é certo. Capítulo 29. A pessoa mais moça. A pessoa mais moça não entra já neste capítulo por uma razão valiosa, e a conveniência de apresentar primeiro os pais. Não é que se não possa vê-la bem sem eles. Pode-se. Os três são diversos, acaso contrários, e por mais especial que a acheis, não é preciso que os pais estejam presentes. Nem sempre os filhos reproduzem os pais. Camões afirmou que de certo, Camões afirmou que de certo, pai só se podia esperar tal filho. Camões afirmou que de certo pai só se podia esperar tal filho, e a ciência confirma esta regra poética. Pela minha parte, creio na ciência como na poesia, mas há exceções, amigo. Sucede às vezes que a natureza faz outra coisa, e nem por isso as plantas deixam de crescer e as estrelas de luzir. O que se deve crer sem erro é que Deus é Deus, e se alguma rapariga árabe me estiver lendo, ponha-lhe Alá. Todas as línguas vão dar ao céu. Ponha-lhe Alá. Capítulo 30. Agente Batista. Agente Batista conheceu o Agente Santos em não sei que fazenda da pro... Agente Batista conheceu o Agente Santos em não sei que fazenda da província do Rio. Não foi em Maricá, embora estivesse ali nascido o pai dos gêmeos. Seria em qualquer outro município. Fosse qual fosse, ali é que se conheceram as duas famílias. E como morassem próximas em Botafogo, a assiduidade e a simpatia vieram ajudando o caso fortuito. Batista, o pai da donzela, era homem de 40 e tantos anos, advogado do cível, ex-presidente de província e membro do Partido Conservador. A ida à fazenda tivera por objeto exatamente uma conferência política para fins eleitorais, mas tão estéril que ele tornou de lá sem, ao menos, um ramo de esperança. Apesar de ter amigos no governo, não alcançara nada, nem deputação nem presidência. Interromper a carreira desde que foi exonerado daquele cargo a pedido. Interromper a carreira desde que foi exonerado daquele cargo a pedido, disse o decreto, mas as queixas do exonerado ficariam crer em outra coisa. Interromper a carreira desde que foi exonerado daquele cargo a pedido, disse o decreto, mas as queixas do exonerado fariam crer outra coisa. De fato, perdera as eleições e atribuía a esse desastre político a demissão do cargo. Não sei o que é que ele queria que eu fizesse mais. Não sei o que é que ele queria que eu fizesse mais, dizia Batista falando do ministro. Cerquei igrejas, nenhum amigo pediu polícia que eu não mandasse. Processei talvez umas 20 pessoas. Outras foram para a cadeia sem processo. Havia de enforcar gente? Ainda assim houve duas mortes no Ribeirão das Moças. O final era excessivo, porque as mortes não foram obra dele. Quando muito, ele mandou abafar o inquérito. Se pode chamar inquérito a uma simples conversação sobre a ferocidade dos dois defuntos. Em suma, as eleições foram incruentas. Batista dizia, Batista dizia que por causa das eleições perdera a presidência, mas corria outra versão, um negócio de águas, concessão feita a um espanhol, a pedido do irmão da esposa do presidente. O pedido era verdadeiro, a imputação de sócio é que era falsa. Não importa, tanto bastou para que a folha da oposição dissesse que houve naquilo um bom arranjo de família, acrescent- acrescentando que, como era de águas, devia ser um negócio limpo. A folha da administração retorquiu que, se águas havia, não eram bastantes para levar o sujo do carvão deixado pela última presidência liberal, um fornecimento de palácio. Não era exato. A folha da oposição reviveu o processo antigo e mostrou que a defesa fora cabal. Podia parar aqui, mas continuou que, como agora estávamos na Espanha, o presidente emendou o poeta espanhol, ator daquele epitáfio. Cunhados e juntos,
é cierto que estão defuntos. E emendou-se por não ser obrigado a matar ninguém. Antes deu a vida a si e aos seus, dizendo pela nossa língua, cunhados e cunhadíssimos, é certo que estão vivíssimos. Batista acudiu depressa ao mal, declarando sem efeito a concessão, mas isso mesmo serviu à oposição para novos arremessos. Temos a confissão do réu. Foi o título do primeiro artigo que rendeu à folha da oposição o ato do presidente. Os correspondentes tinham já escrito para o Rio de Janeiro falando da concessão, e o governo acabou por demitir o seu delegado. Em verdade, só os políticos cuidaram do negócio. Dona Cláudia apenas aludia à campanha da imprensa, que foi violentíssima. Não valia a pena sair daqui, disse Natividade. Lá isso não, baronesa. E Dona Cláudia afirmou que valia. Sofre-se, mas paciência. Era tão bom chegar à província. Tudo anunciado, as visitas a bordo, o desembarque, a posse e os cumprimentos. Ver a magistratura, o funcionalismo, a oficialidade, muito calva, muito cabelo branco, a flor da terra, enfim, com as suas cortesias longas e demoradas, todas em ângulos ou em curva, e os louvores impressos. As mesmas descomposturas da oposição eram agradáveis. Ouvir chamar tirano ao marido, que ela sabia ter um coração de pomba, ia bem à alma dela. A sede de sangue que se lhe atribuía, ele que nem bebia vinho, o guante de ferro de um homem que era uma luva de pelica, a imoralidade, a desfaçatez, a falta de brio, todos os nomes injustos, mas fortes, que ela gostava de ler, como as verdades eternas, onde iam eles agora? A sede de sangue que lhe atribuía, ele que nem bebia vinho, o guante de ferro de um homem que era uma luva de pelica, a imoralidade, a desfaçatez, a falta de brio, todos os nomes injustos, mais fortes, que ela gostava de ler, como verdades eternas, onde iam eles agora? A folha da oposição era a primeira que Dona Cláudia lia em palácio. Sentia-se vergastada também e tinha nisso uma grande volúpia, como se fosse na própria pele. Almoçava melhor. Onde ia, onde iam os látegos daquele tempo? Agora mal podia ler o nome dele impresso no fim de algumas razões do foro, ou então na lista das pessoas que iam visitar o imperador. Nem sempre, explicou Dona Cláudia, Batista é muito acanhado. Vai de longe em longe a São Cristóvão, para não parecer que se faz lembrado, como se isso fosse crime. Ao contrário, não ir nunca é que pode parecer arrufo. Note que o imperador nunca deixou de recebê-lo com muita benevolência. Note que o imperador nunca deixou de recebê-lo com muita benevolência, e a mim também. Nunca esqueceu o meu nome. Já deixei de ir lá 2 anos, e quando apareci, perguntou-me logo: Como vai, Dona Cláudia? Afora essa saudade do poder, Dona Cláudia era uma criatura feliz. A viveza das palavras e das maneiras, os olhos que pareciam não ver nada à força de não pararem nunca, a viveza das palavras e das maneiras, os olhos que pareciam não ver nada à força de não pararem nunca, e o sorriso benévolo e a admiração constante, tudo nela era ajustado a curar as melancolias alheias. Quando beijava ou mirava as amigas, era como se quisessem comer vivas, comer de amor, não de ódio, metê-las em si, muito em si, no mais fundo de si. Batista não tinha as mesmas expansões. Era alto e o ar sossegado dava um bom aspecto de governo. Só lhe faltava ação, mas a mulher podia inspirar-lhe. Nunca deixou de consultá-la nas crises da presidência. Agora mesmo, se lhe desse ouvidos, já teria ido pedir alguma coisa ao governo. Mas neste ponto era firme, de uma firmeza que nascia da fraqueza. Hão de chamar-me, deixa estar. Dizia ele a Dona Cláudia, quando parecia alguma vaga de governo provincial. Certo é que ele sentia a necessidade de tornar a vida ativa. Nele, a política era menos uma opinião que uma sarna. Precisava coçar-se a miúdo e com força. É o final desse capítulo de Ejaú e Zacó. Até a próxima.